Boa tarde, galera do YouTube. Aqui é o Renato. Eu sou consultor de segurança da INETSEC e a nossa empresa é sediada na Inglaterra com base em Cambridge, tá certo? Nós fazemos penetração de sistemas, nós ensinamos sobre segurança, ensinamos sobre rede, configuramos rede, damos manutenção em redes, entre uma série de outras coisas, tá bom? E hoje eu tô aqui para mostrar para vocês uma série, tá certo? Eu vou instalar duas máquinas Windows, uma 7 e uma 10 e um servidor Linux, e vou mostrar para vocês como compartilhar arquivos entre essas três máquinas usando o Samba, que é um pacotezinho, um programazinho, tá bom? Linux que permite você compartilhar arquivos através da rede, tá certo? Como se fosse uma outra máquina Windows, tá bom? Esta é apenas uma das maneiras de compartilhar arquivos, existem outras, mas essa é a mais comum utilizada no mundo quando você compartilha, quando você tem várias máquinas conectadas à mesma rede e tem alguns Windows, alguns Linux e por aí vai, tá bom? Então, nós vamos começar instalando a primeira máquina Windows, tá certo? E vai ser o Windows 7, tá certo? Nós estamos utilizando um servidor ESX. O meu tá bastante antigo, na versão 4.1, tá certo? Eu preciso atualizá-lo e quando eu for atualizá-lo eu vou gravar um videozinho para mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Para criar uma nova máquina, eu clico no endereço IP, vou no menu, arquivo, file arquivo, new que é novo e virtual machine que é máquina virtual, tá bom? E como nós já vimos várias vezes já criamos várias máquinas, né, vários vídeos, normalmente eu escolho a opção custom, tá certo? Que é customizar. Por quê? Porque me dá a opção de escolher a quantidade de memória, o template que vai ser utilizado, a quantidade de CPUs, de processadores, o tamanho do disco e por aí vai, tá bom? Então vamos lá. Então clico Custom Next, que é próximo. Aqui eu dou um nome à máquina que eu vou criar, o Windows 7. Não é muito original, mas pelo menos a gente sabe que máquina é, tá bom? Então vamos lá, clico Next. Aqui, como já falamos anteriormente, aqui é o Data Store, é onde o VMware armazena as máquinas. Não tem muito espaço livre, só tem 224 GB, mas vai dar para a gente criar esse laboratóriozinho aí com três máquinas, tá bom? Dois Windows e uma Linux. Então vamos lá, eu clico Next, próximo. Aqui nós escolhemos a versão 7, porque é a versão mais atual, tem mais detalhes, mais características, tá bom? E como eu te falei anteriormente, então por padrão o Windows está selecionado e ó, tá vendo? Eu não quero criar uma máquina 2008, eu quero criar uma máquina Windows 7 de 64 bits, tá bom? Então você clica aqui ó na setinha para baixo e tem várias opções, mas a opção que nós queremos criar é a Microsoft Windows 7 de 64 bits, tá bom? Agora que eu selecionei, eu clico Next, que é próximo, tá certo? Aqui você pode escolher a quantidade de CPUs, de processadores. Eu só vou assinalar um processador porque tá de bom tamanho. Clico próximo. A quantidade de memória, 2 GB, tá de bom tamanho também. Então eu vou clicar Next, que é próximo. A placa de rede, nós vamos adicionar apenas uma placa de rede, tá bom? E aqui é a rede a qual a placa de rede está conectada. Eu tenho 3 redes, tá bom? Mas nós vamos deixá-la conectada à VM Network.
Se eu quiser mudar esse nome, eu mudo tranquilamente. Depois eu mostro para vocês como configurar o VMware, tá certo? Eu vou escolher aqui a VMXNet 3, que é mais moderna, tem mais características, e eu quero que ela inicialize assim que o computador for inicializado. Clico próximo, eu deixo na opção padrão de controller, que é LSI Logic SAS, e eu quero criar um disco novo. Clico próximo e 32 GB tá de bom tamanho, tá bom? Se você quiser dar menos ou mais, basta você aumentar o número, digitar o número que você quer e ponto final. Se você quiser especificar um data store diferente, você clica aqui. Se você não quer alocar os 32 GB de uma vez só, você clica em Theme Provisioning, tá certo? Se você tem cluster que não temos, certo? Você seleciona esta opção, mas 32 GB tá bom demais, tá de bom tamanho. Vamos clicar próximo, tá bom? O disco virtual vai ser SCSI e eu vou editar a máquina virtual. Clico Continue, que é continuar, e a máquina vai ser criada, tá bom? Uma vez que ela me deu todas as opções e me permitiu editar as opções novamente, eu clico em opções, clico em Boot Options, que é opções de inicialização, digito 10 segundos, que tá bom demais, e clico em forçar a entrada no BIOS, tá bom? Por quê? Porque eu quero controlar a opção de boot, de inicialização, porque normalmente quando o computador inicializa, ele procura, ele busca os mecanismos instalados e ele faz uma procura no disco rígido, CD-ROM, flop drive. Se não tem um desses aí, ele vai tentar inicializar o computador a partir do disco rígido. E não tem um sistema operacional ainda instalado. Então nós precisamos instalá-lo, tá bom? E para isso nós precisamos ir no BIOS do computador, tá bom? E mudar as setas, uma das configuraçõezinhas. Então eu dou um clique com o botão direito, vou em Power e clico Power On, que é inicializar o computador, tá bom? Veja que eu poderia pressionar uma tecla, se eu não me engano é F12, tá certo? E eu entraria no BIOS de qualquer maneira. Aqui você ajusta, né, a data, a hora e uma série de outras coisas, mas nós queremos apenas controlar a ordem de inicialização dos mecanismos. Veja que tem 4, né? São quatro drives, digamos assim. Você pode inicializar o computador através de um dispositivo conectado através da USB. Aí a segunda opção é o disco rígido. E a terceira é o CD-ROM. E a quarta e última é inicializar o computador através da rede, que é chamada de Pixie Boot, né? Mas nós queremos mudar o CD-ROM para ser a primeira opção. Por quê? Porque eu quero que o computador comece a inicializar o computador, que o BIOS olhe no CD-ROM primeiro e comece a inicializar o computador a partir do CD-ROM, tá certo? Para podermos instalar. Então, selecione essa opção, pressione F10 para salvar e sair, pressiono Enter. Só que eu fiz uma coisa aqui que eu esqueci de montar. O CD-ROM. De novo. Eu vou. Que é muito rápido. Então não dá muito tempo de você selecionar a opção que você quer. Tá bom? Então vamos lá novamente. Power On. E aqui eu seleciono o disco que eu quero
usar, que é Windows 7, certo? Pressiono F10 novamente. E aí, olha, veja, tá vendo? O CD-ROM foi, o BIOS olhou no CD-ROM, encontrou arquivos para inicializar o computador e começa a inicializar a instalação, o processo de instalação do Windows, que é bastante simples hoje em dia, muito simples, tá bom? Veja que a tela está mostrando Starting Windows, o que significa inicializando o Windows, não o Windows em si, mas o processo de instalação, tá bom? Ele carrega uma série de arquivos na memória, descompacta uma série de arquivos e vai processando esses arquivos. E aí ele lança uma tela gráfica muito legal, que eu gosto muito, tá certo? E faz algumas perguntas sobre qual a linguagem que você quer instalar. No meu caso, eu quero instalar em inglês, tá bom? Mas o layout do teclado não vai ser o S, vai ser o K, o K. United Kingdom, que é Reino Unido da Inglaterra, onde nós estamos, tá bom? E aqui nós vamos também trocar, tá certo? Para United Kingdom também, inglês do Reino Unido, tá bom? Se você está no Brasil, você instala o padrão português, o teclado português. Então, se você está no Brasil, que eu acredito que você esteja no Brasil, você vai escolher a linguagem a ser instalada português, você vai escolher português do Brasil e o layout português do Brasil também, tá bom? E você vai clicar nessa opção aqui, Next, que é próximo, tá bom? Então vamos lá, Next. E agora a opção é instalar, tá certo? Ele dá uma opção instalar, veja que é muito fácil. Olha, tem umas opções aqui. O que saber antes de instalar o Windows? Sincero e honestamente, se você tem um hardware muito antigo, bom, é bom você conhecer o seu computador e os dispositivos do seu computador, a controladora, e ver se vai suportar o Windows. A quantidade de memória, se eu não me engano, o requisito é 1 GB, a quantidade de espaço em disco que é pedido. E aqui tem uma outra opção, que é reparar o seu computador. Às vezes o Windows dá problema e aí você cria um disco de reparação, tá bom? Mas isso não é o que vamos fazer agora. Nós queremos instalar agora. Install now significa instalar agora. Tá bom? Então, veja, Setup is starting. O que é que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que o programa de configuração está começando, né? Está inicializando. Aí ele... Olha aqui, ó. Aí ele está dizendo aqui, ó, Microsoft Software License Terms, que é os termos de licença da Microsoft. Isso aqui, se você quiser ler, você lê, tá certo? Pouquíssimas pessoas leem, mas o que ele está dizendo aqui, ó, o uso desse software é subjeto aos termos de condições do seu volume de licença, do seu acordo de volume de licença. Você pode utilizar esse software. Você não pode utilizar esse software se você não tem um volume de licença, tá certo? Ou um número de licença, ou se você não é um cliente, ou se você não adquiriu uma licença sobre os termos de volume de licença, tá certo? Bom, eu tenho uma licença para a empresa, então eu posso instalá-lo. Normalmente, você compra o que é chamado de OEM, tá certo? Que é Original Equipment Manufacturer. É uma licença que você compra, você recebe. Microsoft tem basicamente 3 tipos de licenças, que é a licença para você utilizar em casa, a licença que você compra a caixinha na loja do Windows, a licença que vem pré-instalada com o seu computador quando você compra de fábrica, e o volume de licenças, tá certo? Que você adquire o software
e uma certa quantidade de licenças para instalar nas suas máquinas. Se você tem, vamos dizer assim, mais de 10 máquinas, faz mais sentido você comprar um volume. Tem um acordo com a Microsoft para comprar por volume. Sai muito mais em conta. E outra coisa, tem certas cláusulas que você, por exemplo, que a Microsoft permite você utilizar o software. Vamos dizer, você tem uma empresa e esse ano você tem 10 computadores, tá certo? E durante o ano você adquiriu mais 10. Você não precisa pagar logo de cara pelos outros 10, tá bom? Se chega no final do ano, no momento de renovação do contrato, e você tem 20, aí sim você precisa dizer, olha, eu quero 20 licenças. Mas vamos dizer que você tem 10 e você adquiriu mais 10, e no final do ano você só tem 15. Imagina se você tivesse que pagar por 20, né? Então, aí você chega no final do ano, se você só tem 15, você diz a Microsoft que só está usando 15. Então, é uma coisa mais ou menos interessante, tá bom? Do ponto de vista financeiro, econômico. Mas, vamos lá. Então, eu clico aceitar os termos de licença e clico Next, que é próximo. Aí aqui ele me dá duas opções, de atualizar, upgrade, que não é o que nós vamos fazer, nós não estamos atualizando uma versão, nós vamos customizar novamente, que é a opção mais avançada, tá certo? E instalar uma cópia nova. Clique Custom. Aqui ele te dá o disco rígido que ele encontrou, que foi o disco rígido que nós criamos de 32 GB, tá certo? Se você tivesse uma controladora SCSI ou outra controladora SCSI, você adicionaria o driver da controladora SCSI através dessa opção Advanced, mas nós vamos utilizar este disco, que veja, ele está dizendo aqui, ó, Unallocated Space, esse espaço não está alocado ainda, tá certo? Então nós clicamos Next, que é próximo. Tá bom? E veja que o Windows vai começar a instalar. E o processo é bastante rápido, tá bom? Eu vou dar uma pausada no vídeo e assim que... Veja, ele já copiou, aí está expandindo todos os arquivos que estão comprimidos no CD-ROM e vai copiar todos esses arquivos, vai criar o sistema. Primeiro ele cria uma partição, ou duas partições na realidade, tá bom? Ele cria uma partição de 100 MB para os sistemas de arquivos e cria uma partição com o restante do disco para os arquivos de usuários, tá bom? Tá certo assim? E aí ele vai criar o sistema de arquivos do 100 MB, vai copiar os arquivos de sistema para a partição de 100 MB, vai criar um arquivo de sistema FAT, né, NTFS no restante, vai começar vai formata todas essas duas partições, vai começar a criar a estrutura de diretórios, tá certo? Aí ele cria o Windows, ele cria o diretório de usuário, ele cria o programa, arquivos de programa e uma série de outras coisas. E uma vez terminado, tá certo? Aí ele vai mostrar, vai pedir para você interagir novamente com ele. E aí nós vamos voltar, tá bom? Tá em 5%. Quando a instalação adiantar mais um pouquinho, eu volto, tá bom? Olha aí, galera, aí já fez um progresso muito bom, tá bom? Ó, já expandiu arquivos Windows 93%, tá certo? Quando chegar em 100%, aí vai começar a instalar as features, que são as características do Windows, e vai tentar atualizar o Windows, tá bom? Aí tem a última tarefa, que é completar a instalação. Veja que aqui a primeira opção foi coletar informações e a segunda é instalando o Windows. O que ele está fazendo agora? Ele vai lá no CD-ROM, copia os arquivos, descomprime os arquivos, tá certo? E copia os arquivos para o HD. Isso aí já tendo particionado, criado arquivos de sistema, né? E formatado e tudo mais, tá bom? Veja, já estamos em 98%, 99%, e esta parte é a parte mais longa que tem. Mas veja que não tem muito o que fazer. Depois que você começa a instalação,
tá certo? O processo anterior é muito mais complexo, o processo de coleta de informação. Por quê? Porque você precisa saber um pouquinho sobre o seu computador, sobre o seu hardware, sobre o disco, sobre a controladora, sobre uma série de coisas. Então veja que acabou o processo de cópia, agora acabou instalando as features, que são as características, agora está instalando algumas atualizações. Completou, e agora veja que a barra de progresso aqui já caminhou bastante, né? E vai reinicializar o Windows agora, tá vendo? Nós vamos desconectar o CD após e o Windows vai inicializar. Veja, agora vai inicializando, tá vendo? A mensagem de inicializando aqui. Então, uma vez que o Windows é iniciado, tem algumas tarefinhas que nós precisamos, como é que eu posso dizer, executar, tá certo? No Windows para deixá-lo pronto para a rede. Se você tem um servidor de DHCP, eu já expliquei isso aqui, tá certo? Um servidor de DHCP é um servidor que você utiliza na sua rede para distribuir endereços IPs automaticamente. Veja que agora o setup está atualizando o registry. O registry é um tipo de banco de dados onde tem muitas configurações do Windows, tá certo? Ou todas as configurações do Windows, tá certo? Então, muitas vezes a gente tem que editar o registry para fazer uma modificação. E agora, Starting Services, está inicializando os serviços, tá certo? E agora está no processo de completar a instalação. A barra de progresso está progredindo bastante bem e muito em breve nós vamos poder logar no Windows e completar as configurações finais para que ele possa ser utilizado na nossa rede, no nosso laboratório, tá bom? Tipo, dar um nome ao Windows, dar um endereço IP, como nós não temos... Nós temos um servidor de DHCP, mas eu não quero usar para esse laboratório, tá bom? Então, vamos simular que não temos um servidor de DHCP. São 3 máquinas, tá certo? E essas 3 máquinas vão estar no mesmo segmento de rede e vão poder comunicar uma com a outra e compartilhar arquivos. Isso é chamado, essa topologia de rede é chamada de work group, ou grupo de trabalho, tá bom? Do inglês work group, o grupo de trabalho para o português. Porque uma fala com a outra e a outra fala com a uma. E tanto uma pode ser o cliente como pode ser o servidor, certo? Você pode compartilhar arquivos através das 3, tá certo? E isso eu vou mostrar para vocês. Primeiro passo é instalar a máquina Windows, configurá-la, que eu também vou mostrar para vocês, tá certo? E aí instalamos a máquina 10, configuramos ela, instalamos a máquina Linux, vamos configurá-la também e vamos mostrar como instalar Samba na máquina Linux, tá certo? E compartilhar um diretóriozinho entre a máquina 7 e a máquina 10 a partir do Linux, tá certo? Nesse caso, o Linux vai ser utilizado como, mais uma vez, o processo de instalação do Windows foi reinicializou o computador e vai iniciar novamente, porque a cada processo, vamos dizer, ele instala uma certa quantidade de programas, de arquivos, e esses programas precisam residir em memória. Então o Windows precisa ser reinicializado para que esses programas sejam iniciados com a memória limpa e possam ser executados, tá certo? Porque ele carrega um monte de bibliotecas. O Windows tem inúmeras bibliotecas. Olha aí, ó. E essa mensagem agora é praticamente já da fase final. O setup está preparando o seu computador para o primeiro uso. O setup está checando a performance do vídeo, tá certo?
E uma vez terminados esses checks que o setup faz, olha aqui, ó. Aqui o Windows está pedindo um nome de usuário, tá certo? Eu vou te explicar por quê. No mundo Windows tem 2 usuários que vêm pré-configurados com o sistema operacional. Um é o administrador e o outro é o guest, tá certo? O guest, o guest é convidado. Você nunca deve utilizar a conta de usuário convidado, guest. Nunca, tá certo? Para os hackers ao redor da internet, isso aí é uma festa, tá certo? Porque todo mundo sabe que essas 2 contas existem. A primeira coisa que você deve fazer é não ativar a conta de usuário guest, ou convidado em português. A segunda conta é a do administrador, tá certo? Também você não deve utilizá-la para usar o seu computador diariamente. Você deve criar uma conta comum, utilizá-la. E utilizar a conta do administrador apenas quando você for instalar o software. Na realidade você nem precisa, tá certo? Porque você pode utilizar de outras formas, instalar de outras formas, tá bom? Então, o segundo conselho que eu dou é: você precisa renomear essas 2 contas. E eu vou mostrar para você. Então, aqui ele está pedindo o nome de usuário. E eu vou botar o nome de usuário e NetSec. Aliás, vou botar Cambridge, tá bom? E aqui ele está pedindo o nome do computador. Aliás, o nome de usuário eu vou botar Renato, tá bom? E o nome do computador eu vou botar Cambridge. Vocês vão ver mais tarde por quê. Porque o domínio é iNetSec, tá bom? Então, veja que esta conta de usuário, tá certo? Vai ser a conta que eu vou utilizar para editar textos, navegar na internet e tudo mais. Clico Next, tá bom? E aqui, tá certo? Eu preciso digitar uma senha, tá certo? Tem que ser uma senha complicada, certo? Mas você escolhe a senha. Eu já dei conselhos aqui como utilizar a senha, tá certo? Como criar uma senha mais ou menos difícil de ser quebrada. Você pode pegar 2 palavras distintas, uni-las através de um hífen, tá certo? E começar a trocar as letras dela por símbolos, letras maiúsculas, números e assim vai, tá bom? A minha aqui eu vou usar senha, vou usar o nome senha mesmo, porque este é um laboratório. E aqui você digita uma dica do que o seu password, a sua senha, se refere. Pronto. Certo? Então você pode pegar 2 palavras distintas, tipo, vamos pensar aqui. Cabrobó, orobó. Sei lá. É só uma ideia, tá bom? Você junta as 2 por hífen e começa a trocar as letras, tá certo? Por símbolos, nomes, números, letras maiúsculas e assim vai. Eu li um artigo que diz que uma senha, para ser praticamente imbatível, ela tem que ter 65 caracteres, tá bom? Isso é difícil de lembrar. Mas hoje em dia tem o que é chamado de gerenciador de senhas. Um softwarezinho que você ou instala no seu computador ou utiliza através da internet, que você gerencia todas as suas senhas e todos os seus serviços, né, lá. Então, já escolhi a senha, clico Next, que é próximo, tá certo? E aqui, nessa tela aqui, o Windows está perguntando, o programa de setup está perguntando se você quer usar as configurações recomendadas ou você quer instalar só as atualizações importantes ou pergunte later. Eu vou pedir para perguntar mais tarde. Por quê? Porque nós vamos configurar o Windows
tá certo? E uma coisa muito importante é atualizá-lo, atualizar, tá certo? Vamos lá, pergunte mais tarde. Aqui nós já tínhamos escolhido a localidade que nós estamos, a hora não está correta, então vou mudar para a hora correta. São 13 horas. Já sei por quê. 13. A data está correta, hoje é o dia 13 às 13 horas. Olha que interessante, minha nossa. Ainda bem que não é sexta-feira, hein? Então, veja que agora está finalizando e nós vamos poder entrar pela primeira vez no nosso desktop, que é na nossa área de trabalho, né? O Windows está preparando, está criando os iconezinhos na tela, os atalhos e tudo mais. E nós vamos, em alguns minutos ou em segundos, nós vamos ver a nossa telinha. E aí eu vou mostrar para vocês o que configurar e onde configurar, tá bom? Demora um pouquinho porque se o seu computador é mais veloz, então esse processo é mais rápido. Mas como nós estamos instalando em uma máquina, um servidor virtual, que já é bastante antigo, tá certo? Então tá demorando mais um pouquinho. Mas vamos ter um pouquinho de paciência que o resultado vai ser bom. Nós vamos ter acesso ao Windows e vamos poder configurá-lo, tá certo? Para poder compartilhar arquivos mais tarde entre as máquinas que vamos instalar, que nós vamos instalar ainda uma máquina 10 e uma máquina Linux, tá certo? E vamos instalar o Samba no Linux e vamos compartilhar, vamos tornar o Samba um servidor de arquivos para as máquinas 10 e 7, tá bom? Finalmente, o Windows terminou e agora estamos logando no nosso computador, tá bom? Olha aí, que maravilha. Agora nós temos visualmente a tela gráfica do Windows na nossa frente, tá bom? Tem algumas coisinhas que eu gosto de modificar para tornar o Windows mais simples e mais dar uma como é que eu posso dizer, uma performance melhor, tá bom? Então eu dou um clique com o botão direito no centro da tela e escolho a opção personalizar, personalize, tá certo? E aqui eu escolho Windows Classic, porque, olha, o Windows vem com uma série de coisas, temas, cores, uma série de coisas que não são realmente úteis para o dia a dia. Eu acho que você quer uma máquina com uma performance boa, tá certo? E todas essas cores que tornam o Windows mais bonitinho, tá certo? Degradam a performance, tá bom? Então eu escolho Windows Classic, tá bom? Que é sem papel de parede, sem salva-telas, sem absolutamente nada, tá bom? E background eu deixo o mesmo e pronto, tá bom? Veja, tá certo? Eu também dou um clique aqui no botão direito e vou para propriedades. Cadê? Computador, propriedades do computador. Tá bom? E aqui é onde nós vamos fazer a maior parte das configurações. Tá certo? Advanced Settings. Tem uma série de coisas aqui, tá bom? Aqui você mostra o nome do computador, como eu falei anteriormente. Aqui você dá uma descrição ao computador. Vamos dizer, este computador é utilizado para pesquisa. Algo assim, tá bom? Você que sabe. Essa descrição você vai ver na rede, juntamente com o seu computador, tá certo? Esta opção aqui é se você tem
como um domínio, tá certo? Um servidor de domínio. Windows 98, Windows 2003 e por aí vai. Então você bota a sua máquina 7 no domínio através dessa opçãozinha aqui. Você clica, tá certo? E vai lá. Mas tem uma forma mais fácil aqui, ó, que é clicar aqui, change e mudar, tá bom? Aí através daqui você clica nesta opção, digita o seu nome de domínio e pronto, tá bom? Mas nós não temos um domínio. Podemos até criar um domínio mais tarde, tá bom? Mas a princípio, como eu falei, nós vamos mudar o nome do workgroup, que vai ser inetsec, tá bom? .net, tá certo? Este é o nosso nome de trabalho, tá bom? O nome da nossa rede, tá certo? É uma rede pequena, uma rede composta de 3 computadores que vão se comunicar entre si e não tem nenhum domínio Windows, tá certo? E cada um vai para internet Então, uma vez que você clicou em OK, o Windows precisa reinicializar para ativar, tá certo? Este nome de domínio, esse nome de workgroup que você quer, de grupo de trabalho que você quer. Clica OK, tá certo? Nós não vamos reinicializar agora porque tem outras configurações que nós vamos fazer, tá certo? Essa partezinha aqui de hardware mostra todos os hardware que você tem instalado no seu computador, tá certo? Tá vendo? Nós ainda vamos instalar a máquina as ferramentas do VMware, tá certo? Que vai nos permitir instalar uma série de outras coisinhas no Windows, tá certo? Nós clicamos em Advanced, que é avançado, e veja, tem uma opção de performance, tá certo? Nós clicamos em Settings, que é configurações, e aqui nós clicamos ajustar, Adjust for Best Performance, que significa ajustar para melhor performance, tá certo? E clico Apply, que é aplicar, tá certo? Isso aí ele desabilita todas essas coisinhas aqui que deixam o Windows bonitinho, mas também deixam o Windows lentinho, tá bom? Aqui nessa opção de Advanced você pode ajustar o Windows para programas ou para Background Services. No caso, se o Windows fosse um servidor, e tivesse programas rodando lá atrás, só executando, então nós poderíamos escolher essa opção, tá certo? Aqui você pode trocar a quantidade de memória virtual, que é chamada de swap. Desligou. Tá bom? System Protection. User Profile, tá bom? Aqui ele mostra os perfis que cada usuário tem. Eu tenho um perfil de usuário e o Windows trabalha com esses perfis de usuários, tá bom? Para cada usuário ele cria um perfil diferente. Startup and Recovery. Essa parte aqui é interessante, tá bom? Aqui, ó, quando o Windows está inicializando, ele espera 30 segundos. Eu troco isso para 5. E também esta opção eu troco para 5. Porque aí demora menos. Tá bom? Ainda dá tempo de você pressionar as teclas F8 e para escolher como você quer inicializar o Windows e não demora tanto, tá bom? Environment Variables são as variáveis de environment, né, que você usa no seu Windows. O diretório de temp e uma série de outras coisas. Tem o path, tá certo? Que é o caminho que, quando você executa um programa, se aquele programa não está, o diretório daquele programa não está no caminho, então o Windows não vai encontrar. Na realidade, nenhum sistema operacional encontra. Então, o path, que é o caminho, precisa estar aqui nessa variável, tá bom? System Protection, eu não uso. Tem gente que desabilita isso porque, de novo, usa bastante recursos no sistema. Remote é se você quer permitir que o seu Windows seja controlado remotamente. Eu desabilito essa opção e também
mantenho esta opção desabilitada, que é não permitir nenhuma conexão remota, tá bom? Clico OK. Ele vai pedir para reinicializar novamente. Eu vou clicar mais tarde, tá bom? E esta parte aqui está toda configurada. O que nós precisamos configurar ainda são duas coisas. Adicionar o número de série do Windows, que eu vou adicionar mais tarde. Mas por padrão, o Windows dá 3 dias a você, para você poder ativá-lo, no caso, tá bom? Então essa parte aqui está completa. E nós precisamos configurar a rede. O driver da rede ainda não está instalado, tá vendo? Então não tem nenhuma placa de rede aqui disponível. Isto porque nós precisamos instalar as ferramentas, tá certo, do VMware. E para isso nós precisamos sair um pouco do Windows, voltar para o nosso vSphere Client, que é o nosso cliente que administra o VMware. Dá um clique com o botão direito, tá certo? E mover para Guest e instalar, atualizar as ferramentas VMware. Voltamos para o Windows e automaticamente vai ser lançada a instalação as ferramentas de VMware. Um pouquinho lento, né? Bastante lento. Bom, então, quando você instala as ferramentas do VMware, que são os drivers e outras ferramentazinhas para dar acesso ao clipboard e tudo mais, então essa janela ela aparece na sua tela e você clica Run Setup, que é executar o programa de instalação, tá bom? Você clica Yes, sim, e aí as ferramentas do VMware vão começar a ser instaladas, tá certo? Isso dá drivers para placa de rede e uma série de outras coisas. Normalmente eu escolho Complete, tá bom? Completa. Próximo, instalar. E aí veja que vai fazer o progresso aqui. A barra de progresso vai nos mostrar o progresso. É bastante rápido, porque não é um programa grande. Tá copiando os arquivos. E uma vez copiado todos os arquivos, ele vai nos instruir a reinicializar o computador. E aí nós vamos reinicializar porque nós queremos que o driver da placa de rede seja instalado. Tá vendo? Está instalando driver de mouse, de áudio. Instalando uma série de coisas. Pronto. Vejam que o driver da placa de rede foi instalado. Tá certo? E vejam que uma tela já apareceu lá atrás. Tá certo? E nós vamos configurar aquela tela antes de reinicializar o Windows mais uma vez, tá bom? Veja que o driver já foi instalado e a placa de rede já está ativada. Vejam aqui, ó, tá vendo? Então, terminou a instalação das ferramentas do VMware, nós clicamos Finish, que é terminar, tá certo? E ele vai perguntar se você quer reinicializar. Nós não vamos reinicializar agora, porque antes disso nós vamos configurar a rede, tá certo? Nós estamos configurando uma rede para o nosso laboratório, tá certo? Pode ser trabalho ou casa. Então, nós vamos escolher casa, certo?
essa opção de casa. Não importa a opção que você escolher, basta você botar as máquinas todas no mesmo grupo com no mesmo segmento de endereço IP de rede. Nós vamos compartilhar documentos também, tudo isso aqui. Bom, você precisa guardar essa senha, que é na hora de você compartilhar os arquivos, você vai precisar dela, tá bom? Mas eu vou te mostrar uma forma de não precisar. To desktop. Compartilhar. Vamos mantê-la aqui por enquanto, mas nós vamos mostrar para vocês mais tarde uma forma mais segura de guardar essas coisas, tá bom? Terminou. Nós agora vamos dar um endereço IP à nossa máquina. Nós vamos dar um clique com o botão direito neste íconezinho. Vamos para Open Network and Sharing Center, que é abrir rede e vamos clicar em Change, mudar adaptadores, as configurações do adaptador, tá bom? Veja, aqui normalmente eu modifico esse nome Local Area Connection. Eu dou um clique com o botão direito, renomeio. Eu escrevo LAN, que é Local Area Network, e o nome da rede, né, que é INETSEC, tá bom? Se você tem vários adaptadores, cada um conectado a uma rede diferente, ajuda a você saber qual adaptador está conectado a qual rede, tá certo? Eu clico no adaptador com o botão direito, vou para propriedades e aqui eu configuro as opções de rede. Eu desabilito a opção de IP versão 6, que nós não vamos utilizar apenas a versão 4. Então eu clico nela e vou para as propriedades do adaptador da versão 4, TCP/IP. Aqui eu mudo, tá certo? E nós vamos utilizar um endereço IP da classe A, mas que nós estamos segmentando, tá certo? Para usar 24 bits de máscara, que vai nos dar a opção de instalarmos 254 computadores. Mas não vamos, só vamos ter 3, tá bom? 10.0.0.20, vou botar 44, tá bom? Aí a próxima vai ser 45, 46. A máscara que nós vamos utilizar é esta aqui, ó. O Windows, por padrão, já sabe que esse endereço IP está na classe A, então ele só utiliza 255, mas nós temos que modificá-la para botar na nossa rede que queremos. O gateway padrão na minha rede é o 10.0.0.1, tá certo? E o nosso DNS, servidor de DNS, é 192.168.1.254, tá certo? Na sua rede, você pode utilizar vários aqui. Você pode utilizar os providenciados pelo Google, que é 8.8.8.8 ou 8.8.4.4. Ou se você tem um servidor de DNS na sua rede, ou o seu provedor de internet fornece um, você deve utilizá-lo, tá certo? Nós vamos criar um videozinho mais tarde como configurar um servidor DNS, tanto Windows quanto Linux, tá bom? Clicamos OK, clicamos Close, que é fechar, tá certo? E veja que temporariamente apareceu uma exclamação, tá certo? E agora nós vamos fazer uma coisa muito importante, que é atualizar a nossa máquina Windows, tá certo? Nós vamos para o painel de controle, que é Control Panel, tá certo? E o que eu gosto de fazer é, na categoria aqui, eu gosto de mostrar todos os ícones, tá certo? Aí ele mostra mais ícones, tá vendo? Tem várias opções aqui, mas as que vamos utilizar são essa aqui, Administrative Tools, ferramentas administrativas. Tem o BitLocker, que é para encriptar driver, que eu vou fazer um videozinho mais tarde. Tem outra aqui que é para remover programas ou características do Windows.
tem o Bitdefender, que é o Windows antivírus, tem o Firewall e uma série de coisas, tá bom? Mas nós vamos atualizar nosso Windows. Clique em Windows Update, tá certo? E veja que tá desligado, tá certo? Nós temos que ligá-lo, que é turn on, é ligar automaticamente os atualizações automáticas. E o Windows está agora checando, tá certo? Pelas atualizações, está checando quais os pacotes que estão instalados, os programas que estão instalados no nosso computador e vai instalar algumas coisas. Vai conectar o Microsoft Updates na internet e vai baixar todas as atualizações, tá certo? E uma vez terminado, nós vamos reinicializar o computador, tendo ele completamente ativado, estando ele completamente ativado, mas não vai parar por aí. Nós vamos instalar um antivírus e um sistema de anti-spyware, tá bom? Então eu vou pausar o vídeo aqui, tá certo? Enquanto o Windows atualiza. Aqui, como é que eu sei que ele está atualizando? Aqui, ó. Tá vendo? Então ele está checando por atualizações novamente e vai, assim que ele começar a instalar, ele vai minimizar e vai ser mostrado aqui, tá certo? Então, nós vamos pausar e quando as atualizações estiverem terminadas, nós vamos escolher um antivírus para instalar e vamos escolher um anti-spyware também para instalar, tá certo? Vou pausar aqui. Ó, enquanto o Windows faz a atualização do sistema, nós vamos instalar o Google Chrome, que é um browser mais seguro que o Windows Explorer, tá certo? Por quê? Porque ele trabalha com um mecanismo chamado sandbox. É como se ele criasse uma máquina virtual simplesmente para você navegar na internet. E quando você fecha o browser, aquela máquina, tudo que tem dentro daquela configuração, daquele ambiente, é deletado, apagado, tá certo? Então nós vamos instalar o Google Chrome, porque é mais veloz, mais legal e melhor. E mais seguro também, tá bom? Então, nós vamos instalar o Google Chrome, porque é muito mais seguro que o Windows Explorer, mais rápido, tá certo? E ele utiliza de uma tecnologia chamada Sandbox, tá certo? Vamos lá, vamos instalar Run, que é executar. Perdão. E aí, o Google Chrome vai começar a ser instalado. Como eu falei, está um pouco lento porque essa máquina é uma máquina virtual em um servidor bastante antigo, tá certo? Aí o Google Chrome vai começar a fazer o download da instalação e automaticamente começa a ser instalado. Veja que ele está dando uma mensagem aqui, preparando o aplicativo. E vai ser instalado rapidamente. O Google Chrome é bastante rápido, muito bom e muito leve de ser utilizado. Não tem tantas coisas inúteis que tem o Windows Explorer, por exemplo. Há muito tempo atrás eu simplesmente gostava muito do Windows Explorer, tá bom? Mas cheguei no ponto, quando eu conheci o Google Chrome e comecei a utilizá-lo, que eu não uso o Windows Explorer para mais absolutamente nada. Até pelo fato de que, como eu trabalho com segurança, eu preciso manter meu computador bastante seguro. E isso é uma das coisas que eu vou mostrar para vocês. Antes de vocês botarem seus computadores Windows em produção, vocês precisam passar por todas essas etapas. Configurar a rede, atualizar o sistema, tá certo? É muito importante que você atualize o Windows antes de botá-lo em produção, tá bom? Instalar antivírus e anti-spyware e botar o seu firewall que vem com o Windows para funcionar, tá certo? Então é isso aí que vamos fazer, essas tarefinhas aí. Não são muito, claro que é mais excitante, mais legal você começar a utilizar, mas antes de utilizá-lo, tá certo? É preciso ter responsabilidade com a sua rede, a rede que você gerencia e as máquinas que você gerencia, tá certo?
Então vamos lá, olha, o Windows o Chrome está fazendo o download e assim que terminar nós vamos ter o Google Chrome instalado. Na realidade eu acho muito mais atraente do que o Windows Explorer. Olha, eu tenho utilizado o Windows Explorer desde a versão 2. Isso foi em 1996, eu acho. Se não me engano, tá certo? E antes tinha o Netscape Navigator, tinha tinha uma série de outros browsers que eu não me lembro agora. Tinha um que era um camaleão. O ícone era um camaleão, que era muito bonitinho. Então, antigamente, antes de começar a trabalhar com segurança, eu adorava software bonitinho. Ah, é bonito, é bonito, é bonito. Hoje em dia, eu me preocupo mais com a segurança do que com a beleza. Porque de que adianta uma coisa ser bonita e insegura? E você não tá. Você tá preocupado constantemente, tá bom? Então, por isso que eu removo toda aquela parafernália que o Windows tem de temas, de screensaver, de salva-telas, papel de parede, todas essas coisas aí, tá bom? Que, infelizmente, tudo que, nem tudo, né? Mas em rede é mais, o funcional é melhor. Se você não precisa, não deve instalar. E este é o lema em uma rede ou em um computador seguro. Se não precisa, não deve ser instalado. Tá certo? Ou, se você precisa temporariamente, instala e remove assim que terminar. É assim que você deve pensar, tá certo? Para administrar uma rede. Tudo só deve entrar quando há necessidade. Tá certo? Então, nós estamos instalando o Google Chrome porque nós vamos utilizá-lo ao invés de utilizar o Windows Explorer, Internet Explorer. Certo? Antigamente, quando no Windows 95, 98, acho que com o Windows Internet Explorer 3.2, tinha um programinha na internet que ajudava você a remover o Windows, o Internet Explorer, tá certo? E utilizar outro gerenciador de arquivos, não o Windows Explorer. Pronto. O Google Chrome foi instalado. Agora nós podemos fechar o Internet Explorer. Ele vai pedir para fechar todas as janelinhas, que nós vamos fazê-lo, tá certo? E vamos fazer o download. Assim que fechar, eu vou alocar mais memória para essa máquina virtual mais tarde. 4 GB hoje em dia é o ideal para Windows Explorer, para Windows 7. E nós só temos, infelizmente, 2 GB. Tá certo? Vamos minimizar isso aqui e vamos abrir o Google Chrome. Tá bom? Vamos fazer o download de um antivírus. Vamos fazer o download do antivírus da Microsoft mesmo, que é o Microsoft Security Center. Security Center? Microsoft Security Essentials, perdão. Tá bom? E aí nós vamos tô fechando algumas coisas para agilizar o processo. Vejam como tá bastante lento, né? Bom, então já que o Google foi aberto, Microsoft Security
Security Essentials. Pronto, ele achou. Agora vai buscar o link para fazermos o download. Nós vamos fazer o download do download. Services. Vamos parar temporariamente o Windows Updates para que possamos instalar o antivírus. Services. Tá bom? E para fazer isso, nós precisamos ir para os Services. Tá bom? Mas nós vamos recomeçar o update mais tarde. Vamos clicar Security Essentials Download. Olha aí, a tela, nós chegamos na opção de fazer o download do Security Essentials. Basta clicar na versão que você quer, tá certo? E vai começar a ser instalada, que é o MSE Install. E nós vamos, uma vez completo, nós vamos instalá-lo, tá certo? Esse é o antivírus da Microsoft. É gratuito. Não é lá essas coisas, mas quebra o galho, tá bom? É melhor instalá-lo do que não ter absolutamente nada. Ele tem algumas características boas, ele é residente em memória, ele se auto-atualiza, você pode configurar para auto-atualizar e por aí vai. Vamos para o Windows Updates. Stop. Nós vamos reinicializar a atualização mais tarde, tá bom? Isso é só para nos dar a oportunidade de instalar o antivírus e o anti-spyware, tá certo? Pronto, paramos. Agora vamos instalar o antivírus da Microsoft. É melhor ter o antivírus do que não ter. Então, próximo, diz que eu aceito, accept os termos. Eu não quero me juntar a nenhum grupo de experiência. Próximo, deixa as duas recomendações clicadas. Próximo, e agora vai começar a ser instalado. Install, que é instalar. E olha, instalando Security Essentials, que é o antivírus da Microsoft. Tá bom? Como eu disse, não é lá grande coisa, mas pelo menos, tá certo? É melhor ter um antivírus do que não ter. Tá certo? Eu vou recomendar outros antivírus melhores para vocês mais tarde. Tá bom? Como eu disse, aí ele atualiza as definições, o banco de dados dele, faz o download da internet, da Microsoft, atualiza ele mesmo. E outra recomendação é que você faça escaneie seu computador, tá certo? Antes de botá-lo em produção. Por quê? Porque você precisa saber, né? Se o seu computador está limpo, tá certo? É importante. É chamado de baseline, certo? Por quê? Porque tudo que você precisa saber se seu computador está íntegro antes de botá-lo na rede, tá certo? Porque se uma vez ele for comprometido, a segurança for comprometida, você sabe que aquela máquina estava limpa, tá certo? Isso é uma coisa muito importante. Pronto, agora está fazendo o download
Veja que a barra de progresso está andando finalmente, né? Uma vez que a barra de progresso estiver completa, as definições de antivírus vão estar instaladas e aí nós vamos poder configurar o nosso antivírus, tá certo? Vamos poder escanear o nosso HD por vírus. Eu tenho certeza que não tem nenhum, mas por via das dúvidas nós vamos escaneá-lo, tá bom? Vamos instalar também um anti-spyware, tá certo? Que é um programa que detecta e remove malwares, tá certo? Aqueles programinhas malignos que são criados com a intenção de roubar nossos dados, encriptar nosso arquivo e pedir por dinheiro, tá certo? Então temos que ter toda essa preocupação quando instalamos uma máquina Windows, porque por definição uma máquina Windows é menos segura em uma rede do que uma máquina Linux, tá certo? Mas ambas têm seu espaço, tanto a Windows quanto a Linux, e precisamos aprender a conviver com ambas, né? Utilizar ambas e mantê-la ambas seguras, certo? O que nós fazemos para dar segurança ao Linux é relativamente diferente do que fazemos para dar segurança ao Windows, mas conceitualmente, basicamente são as mesmas coisas. Nós precisamos desinstalar o software que não é necessário, precisamos manter o sistema atualizado, os aplicativos atualizados, precisamos instalar antivírus, precisamos instalar anti-spyware, precisamos não logar como administrador de sistema, com a conta de administrador de sistema, que no caso do Windows é o administrador, no caso do Linux é o root, tá certo? Precisamos proteger com firewall, Windows como Linux, tá certo? E assim vai. Veja, terminou. Aqui nós encontramos as configurações e ele está executando em tempo real. E vamos voltar para o Home e vamos dar um Quick Scan, tá bom? O Quick Scan deve ser suficiente para checar a memória, os programas residentes em memória e algumas outras coisinhas, uns outros arquivozinhos, e provar que a nossa máquina não está infectada por nenhum vírus. Aí nós vamos passar a instalar o anti-spyware. Tem um anti-spyware relativamente bom e gratuito que eu gosto muito de utilizar, que é o Spybot, tá bom? E nós vamos fazer o download do mesmo e instalá-lo. Bom, tá aí fazendo. Assim que terminar. Bom, nosso Quick Scan terminou e retornou com que o nosso computador está limpo. Agora nós vamos fechá-lo. Ele vai continuar residente em memória, certo? E vamos retomar a instalação do nosso anti-spyware, tá bom? Bom, agora que nós instalamos o antivírus, nós vamos instalar um anti-spyware. E um dos anti-spyware que eu recomendo, que eu gosto bastante, é o Spybot. Tá certo? Search and Destroy, que é procurar e destruir. Perdão. Então, nós vamos fazer o download do mesmo, instalá-lo, e uma vez instalado, nós vamos executar um rápido escaneamento, tá bom? Vamos lá, fazer o download. E aqui está, ele está sendo feito o download do Spybot, certo? Pronto, agora nós podemos executar, abrir e executar, fechar o browser, clicar em Run, que é executar,
clicar em Yes ou Sim. Clicar, você aqui pode escolher a linguagem que você quer utilizar. Tem português de Portugal, certo? Nós vamos escolher inglês mesmo. Próximo, Accept, que é aceitar o acordo. Aqui é o diretório onde ele vai instalar os programas. E eu clico aqui, não precisa. Aqui é o link, e nós não poderíamos utilizar o System. Vamos utilizar o T-Timer. Instalar, e aí ele vai procurar na internet atualizações para as definições e vai instalar tudo para nós, tá certo? Veja que ele é bastante rápido, pequeno e muito eficaz e gratuito, o que é importante também. Veja que aqui ele instalou um íconezinho na tela de trabalho, tá certo? E nós vamos executá-lo pela primeira vez, tá bom? Não se preocupe, isso aqui é que meu computador, essa máquina virtual está muito lenta. Eu preciso comprar um novo servidor, né? Mas vejam que aqui está o nosso antivírus da Microsoft e aqui está o Spybot, que é o residente em memória, tá bom? E aqui está o próximo, e começar Start using the program, ou começar a usar o programa, tá certo? Primeiro nós vamos procurar por atualizações, tá certo? E vamos escolher um servidor que está próximo de nós, na Europa, tudo bem, continuar, e veja a quantidade de atualizações. Tá, ele procura as atualizações, ele faz o download e ele instala para você as atualizações. Tá vendo? Bem mais rápido que o Windows. Não. Ok. E sair. E agora ele vai continuar carregando o anti-spyware. E eu vou mostrar para vocês a tela dele e como fazer uma checagem no sistema por spywares. Tá bom? Como eu disse, não se preocupem, está dizendo aqui, não está respondendo, mas por trás ele está, tá vendo? Nós já instalamos, e aqui, ó, check for problems, que é checar por problemas, tá bom? E eu geralmente aumento essas telas, e aqui embaixo ele vai mostrar o progresso, tá bom? Vai. Ele é bastante mais rápido que o Windows. Veja o quão rápido ele tá checando. Ele tem que checar 837.540 opções, tá? E já está em 1249. Nós vamos dar uma pausa e quando ele tiver concluído, nós resumimos, tá bom? Bom, não foi encontrado nenhum programa, nenhum spyware. Então nós podemos fechar com segurança o nosso programa e basicamente nosso Windows está praticamente seguro. Nós vamos ainda fazer mais duas modificações rápidas, tá certo? Que é renomear as contas de usuários do administrador e do guest, que é o convidado, tá bom? E com isso nós vamos terminar a configuração do nosso Windows 7, tá bom?
Para renomear, você tem que ir para Computer Management, ou gerenciador de computador, tá certo? E clicar com o botão direito e clicar em renomear. Vamos escolher um nome aleatório, tá bom? Vamos escolher uma cidade aqui, sei lá, Londres, tá bom? E o guest também vamos renomeá-lo, que é o convidado, tá bom? Alguma coisa diferente também. Man City, tá bom? Então, isto te dá um pouco mais de segurança à sua máquina Windows, tá certo? E veja que o administrador está desabilitado e o convidado também está desabilitado, tá certo? O ideal é que você não habilite essas duas contas e use sempre a conta que você acabou de criar com a instalação do seu Windows, tá certo? Com isso nós encerramos a nossa instalação de Windows. Vamos só reinicializar para vocês verem o que acontece, tá certo? Ele vai fechar todos os programas, vai fechar todos os arquivos abertos e vai começar o processo de reinicializar a máquina. Vai encerrar a sessão e com isto vai iniciar novamente, tá bom? E vai nos apresentar uma tela de login, uma tela de logon. Login, logon, tanto faz. Onde você vai botar seu nome de usuário e sua senha. Tá certo? E com isso nós vamos encerrar este videozinho que é um pouco longo, mas também nós passamos por várias coisas. Criamos uma máquina virtual para instalar o Windows, instalamos o Windows, mostramos como atualizar o Windows, mostramos como instalar um antivírus, mostramos como instalar um anti-spyware e mostramos como renomear as contas de administrador e do convidado, tá certo? E veja que agora o Windows está iniciando, está mandando nós esperarmos, está configurando o computador para nós. E uma vez que esteja configurado, nós vamos poder entrar, logar no sistema. Veja que o único usuário no sistema é o Renato e nós vamos utilizar a senha que configuramos, tá certo? E aí está. Aqui é o nosso anti-spyware. Aqui é o nosso antivírus. E vamos só dar uma olhadinha se o nosso programa nosso firewall está habilitado e funcionando, tá bom? E para checar isso, nós clicamos em Start, que é iniciar, e vamos para controle, painel de controle. E aqui estamos. E aí clicamos em Windows Firewall. E aqui está. Veja que tá verde e ele está protegendo tanto, e aqui conectado, tá vendo? Está protegendo a nossa rede privada. A rede pública não está conectada, então não precisamos nos preocupar, tá bom? Então o firewall está configurado e está funcionando. Outro dia eu mostro para vocês como configurar o firewall, aqui na opção de Advanced Settings, ou configurações avançadas. Bom, com isso nós encerramos nosso vídeo, vamos sair do Windows e encerrar o nosso vídeo. Tá bom? Um abração, meu nome é Renato, eu sou consultor de segurança da INETSEC, nós somos uma empresa de segurança aqui na Inglaterra, com sede em Cambridge, e nós fazemos basicamente tudo de rede e de segurança de rede, penetração de sistema. Nós ensinamos usuários a como manter uma postura segura quando estão utilizando os seus computadores, e agora estamos dedicados também a ensinar vocês aí da internet, especialmente do Brasil, como utilizar o Linux
e se manter seguros, tá bom? Um abração, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando. Um abraço, fiquem com Deus.